Olá, queridos. Graça e paz a todos. Aqui quem vos fala é o vosso irmão em Cristo, JB. O conteúdo será destinado ao canal Jorge B. Filho. E se você ainda não é inscrito, passa lá no canal e se inscreva. Talvez o canal tenha algum conteúdo que possa ser de relevância para o seu conhecimento. Bem, nós vamos fazer o possível aqui para dar uma resposta ao pastor adventista, pastor Sérgio Monteiro, o qual mando minhas saudações. Desde já agradeço pela generosidade, pelo qual fui bem atendido ao lhe procurar, pedindo para que eu fizesse a citação e colocasse o link do seu vídeo no YouTube. Bom, também queria mandar um abraço aqui para os irmãos do grupo Estudos do Novo Testamento, aos pastores, pregadores, missionárias que estão lá, sempre estudando conosco a palavra de Deus. E diariamente nós temos orações destinadas especificamente para os membros do grupo. Bom, para quem não acompanhou o debate do pastor Sérgio Monteiro com o pastor Paulo Henrique, quero mandar aqui também os meus sinceros abraços ao nosso amigo pastor Paulo Henrique. Anda muito ocupado, cumprindo inúmeras agendas, viajando, e nem sempre tem tempo disponível para postar conteúdo no seu canal. Mas é uma pessoa pelo qual a gente tem um grande carinho, um grande respeito, um profundo estudioso da palavra de Deus. No Vejam Só, houve um debate do pastor adventista Sérgio Monteiro e do pastor assembleiano Paulo Henrique. E nesse debate, por sinal, foi um debate excelente, um debate de alto nível. São dois estudiosos muito bem preparados para defender suas cosmovisões teológicas e bíblicas, e que após o debate eu fiz um comentário sobre o debate e tratando especificamente sobre a literatura do Novo Testamento e com as suas ramificações ou as suas origens na literatura apocalíptica. Hoje, sabedor, estudiosos como John J. Collis e Kaiserman chegaram à conclusão que as literaturas do Novo Testamento ela tem profundas influências na literatura apocalíptica. Kaiserman chegou à conclusão em uma das suas obras que a literatura apocalíptica ela é a mãe de toda a teologia cristã. Quer seja um exagero de Kaiserman ou não, existe um fundo de verdade nessa visão de Kaiserman. E um determinado período do debate foi mencionado um texto de Apocalipse de Yohanan, capítulo 6, versículo 9. E aí, Apocalipse, ela é o único livro considerado no Novo Testamento como um livro apocalíptico. Conteúdo apocalíptico nós encontramos em toda a literatura do Novo Testamento. Mas livro como um todo, Apocalipse é o único livro considerado apocalíptico
do Novo Testamento, mesmo tendo conteúdos apocalípticos em toda a literatura do Novo Testamento. Até porque nas suas primeiras décadas, até aproximadamente o ano 70, a queda do Templo de Jerusalém, os primeiros seguidores de Jesus, eles eram considerados como um movimento apocalíptico, assim como era o movimento coranita, o movimento essênico. E eu até falei que uma das características do movimento apocalíptico era a crença na vida no além, a crença na vida pós-morte. Eu até citei o exemplo, a primeira literatura que parece que nós temos a respeito de literatura apocalíptica, que surge nesse cenário do período do judaísmo do Segundo Templo, o período intertestamentário, é o livro de Enoque e Etíope. E o livro de Enoque e Etíope é um livro categoricamente apocalíptico que aborda, que tem o conteúdo de a vida além, de a vida após a morte. O que é interessante é que o livro de Enoque e Etíope, ele é um dos textos judaicos que teve uma grande importância entre os apócrifos do Antigo Testamento e grande importância dentro do cristianismo primitivo. Esse livro de Enoque, ele teve grande aceitação por parte do cristianismo primitivo. Chegou até a fazer parte de alguns canos, alguns canos bíblicos. Posteriormente foi rejeitado, mas chegou a fazer parte algumas vezes de alguns canos bíblicos. O texto de Enoque e Etíope, ele foi citado algumas vezes pelos escritores do Novo Testamento, dando a entender que ele tinha uma grande circulação e era bem conhecido por parte dos escritores da igreja do primeiro século. Por exemplo, Judas faz citação desse livro de Enoque. Não só Judas, existem outros textos fazendo citações indireta de textos do livro de Enoque e Etíope. Em nenhum momento o conteúdo que está no livro de Enoque foi rejeitado. Em nenhum momento a gente não vê. Por exemplo, existe o conteúdo de a vida além, de vida após a morte. Nenhum apóstolo, nenhum escritor ali do primeiro século aparece com uma citação rejeitando o teor e o conteúdo que existe nesse livro. Então, não só a literatura de Enoque e Etíope, que é uma literatura apocalíptica, tinha grande circulação e era usado. Como autores acadêmicos chegaram à conclusão de que o próprio o livro apocalíptico de Yohanan, de João, faz também referência a outros livros apocalípticos. O Apocalipse de João, ele bebeu de outras literaturas apocalípticas, como é reconhecido por hoje inúmeros acadêmicos e estudiosos sérios da palavra. A interpretação predominante do Apocalipse na erudição moderna hoje é que o livro de Apocalipse ele trata categoricamente de um gênero de literatura apocalíptica, né? E que o mesmo método de interpretação deve ser do mesmo modo que a gente interpreta Enoque, a Assunção de Moisés, Quarto Esdras, Baruque, são interpretados. Né? Então, o próprio texto de Apocalipse tem caracteres e até conteúdo de outras literaturas apocalípticas, dando a entender que o próprio autor bebeu dessas outras fontes literárias apocalípticas. E o movimento predominante daquele período, por exemplo, o movimento essênico, como foi ensinado e foi falado anteriormente, eles acreditavam na vida do além, eles acreditavam na vida pós-morte. Isso é comum dentro das literaturas apocalípticas, a vida após a morte.
Então, no debate, foi citado um texto de Apocalipse 6:9, aonde, na minha opinião, sem nenhuma pirotecnia hermenêutica, o texto trata da vida do além. O texto trata da vida pós-morte, ou do estado intermediário, como queira tratar. Como já falei, hoje uma das maiores autoridades em literatura apocalíptica, que é o John J. Collins, no livro A Imaginação Apocalíptica, uma introdução à literatura apocalíptica judaica, quando ele leu o texto de Apocalipse 6:9, ele pinta um quadro categoricamente que o texto está narrando um estado intermediário. Quando o texto diz assim, eu vou ler aqui o texto da Apocalíptica, capítulo 6, versículo de número 9, Apocalipse de João, na versão do rabino David H. Ster, que é o Novo Testamento judaico. Tá? No capítulo de número 6, versículo de número 9, diz assim: Quando o cordeiro quebrou o quinto selo, vi debaixo do altar a alma dos que haviam sido mortos por terem anunciado a palavra de Deus, isto é, por terem dado testemunhas. Quando John J. Collins vai tratar da literatura apocalíptica joanina, quando ele se depara com esse texto, o comentário que ele faz é pintando um estado intermediário. Eu vou ler apenas um trecho onde ele diz assim, antes da ressurreição, as almas dos mártires são mantidas sob o altar no céu, aguardando que o Senhor julgue e vingue o nosso sangue. Vingue o nosso sangue dos que habitam sobre a terra. Então esse é um breve comentário do John J. Collins, no livro A Imaginação Apocalíptica, na página 387, onde ele pinta aí, categoricamente, um quadro do texto do estado intermediário. O professor Sérgio Monteiro, ele levantou algumas objeções que, na minha opinião, foram objeções insuficientes para defender sua tese, tendo em vista que existem inúmeros outros especialistas, como eu acabei de citar e vou citar outros aqui, que pintam um quadro totalmente diferente do proposto ali pelo pastor Sérgio Monteiro. Embora exista ali um conteúdo excelente da parte do Sérgio Monteiro, mas existem outras propostas de leitura, outras propostas totalmente possível e com muito mais plausibilidade do que foi pintada pelo professor Sérgio Monteiro no seu último vídeo, comentando o seu debate com o professor Paulo Henrique. O pastor Sérgio Monteiro, ele falou uma coisa que é verdade. A literatura apocalíptica joanina, e não só a joanina, como toda outra literatura apocalíptica, como todas as outras literaturas apocalípticas, elas não podem ser tomadas de uma forma literal. A literatura apocalíptica ela é cheia de simbolismo, cheia de figuras, cheia de alegorias. Então, realmente, a maneira como nós devemos abordar a literatura apocalíptica, ela deve ser diferenciada. Cada literatura deve ser levada em consideração de acordo com o seu gênero. Isso é uma regra de hermenêutica. Agora, o fato de ser uma literatura simbólica, figurada, a gente precisa entender que esses elementos figurados, simbólicos, elas têm implicações reais e existenciais. Esse simbolismo, essas figuras não são um fim em si mesmo. Ela comunica um conteúdo com implicações reais e implicações existenciais. E é exatamente isso, que nós vamos ver. No capítulo de número 6, no versículo de número 9, após a abertura do selo, João de Patmos, ele vê alma de seres humanos que haviam morridos.
Então João, após a abertura do quinto selo, após a quebra do quinto selo, ele vê a alma de pessoas que haviam morrido. O que nós observamos nesse texto é um nítido e claro exemplo da continuidade da parte da parte mística, da parte espiritual humana que sobrevive com os múltiplos falecimentos do corpo. Porque João vê a alma de pessoas que já haviam morrido. E isso é comum dentro da literatura apocalíptica de haver esse dualismo. Embora na antropologia apocalíptica o homem ele seja tratado como um todo, mas ele enxerga essa possibilidade de até a parte imaterial ele transcender e fazer viagens astrais. Por exemplo, quando a gente observa o livro de Paulo de 1 Corinto, Paulo vai dizer assim, conheço um homem, se no corpo ou fora do corpo, não sei. Né? Então, aqui essa expressão de Paulo, são expressões, essas expressões como fora do corpo, ela remete a essas experiências místicas presentes na literatura do apocalipticismo, né, do misticismo judaico-cristão, né, e do misticismo judaico-cabalá daquele período. Ou Merkevá, como queira, aonde a alma ou espírito de certas pessoas, eles transmigravam, faziam viagens astrais, né? Faziam viagens astrais. Então, o que se vê aqui é exatamente esse entendimento. A alma daquelas pessoas que outrora já haviam sido mortos, João vê essas almas quando é aberto, quando é quebrado o quinto selo. Um exemplo dessas transmigrações, né, desse misticismo, é nítido encontrar na literatura apocalíptica pós-bíblica, como a literatura de ascensão de Isaías, que é datado aí por volta do início do século II depois de Cristo, né? E que revela muita similaridade com o texto de segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 12, versículo 1 ao versículo 10. Então, na visão de João, quando é quebrado o quinto selo, ele vê a alma dessas pessoas que já haviam sido mortas sobre o altar. Foi questionado pelo professor Monteiro se esse altar era literal. Ora, ele falou diversas vezes que nenhuma parte lá poderia ser tomada com literalidade. E eu concordo. Então, eu não sei o porquê do questionar o altar, sendo que o altar ele é representativo aqui. Tá? Ele é representativo. Eu vou fazer uma citação de um grande estudioso, um erudito, PhD em literatura apocalíptica, que é o G.Q. Baylor, que ele é muito famoso. A editora Vida traduziu algumas obras dele de excelente. Nada se compara ao conteúdo dessas obras, que é o uso do novo, o uso do antigo no Novo Testamento, né? O comentário do Antigo no Novo Testamento, a hermenêutica do Antigo no Novo Testamento. São em torno de 3 obras. E ele tem uma fantástica obra que é um comentário de Apocalipse. Ele tem formação em literatura apocalíptica, né? Parece-me que ele se formou na Universidade de Cambridge e a especialização dele é em literatura apocalíptica. O professor Monteiro falou que esse altar em que estavam as almas se tratava do altar de bronze. O altar de bronze do sacrifício. Mas, embora haja semelhança de que o sangue sacrificial era derramado na base desse altar, como está escrito lá em Levítico 4, 18, verso 30, verso 34,
Bailey vai falar que não se trata aqui desse altar do sacrifício, do altar de bronze, mas se trata do altar do incenso. Porque essa palavra altar, ela não é a única referência. Bailey vai falar que esse altar aqui é o altar do incenso, que está referido também lá em Apocalipse capítulo 8, verso 3 ao 5. Aonde o texto vai dizer assim, capítulo 8, o verso 3, diz assim: o outro anjo aproximou-se e se colocou em pé, com um incensário de ouro, junto ao altar. Olha só, junto ao altar. E lhe foi dada uma grande quantidade de incenso para adicionar às orações de todo o povo de Deus. É por isso que essas almas aparecem lá no altar orando, clamando. Porque esse altar aqui não representa o altar do sacrifício, mas o altar do incenso, aonde era feito as orações, ou melhor, aonde as orações eram oferecidas. E diga-se de passagem, essa oração aqui, o professor Sérgio Monteiro, não é uma oração de vingança, não é uma oração de ódio, como o Senhor quis se referir. O fato de eu querer justiça, isso não significa dizer que eu tenho ódio dessas pessoas, né? O próprio Jesus fala, usando uma parábola de uma viúva, que de tanto importunar um juiz, o juiz não suportou a importunação e julgou a causa dela. E depois Jesus disse: olha, não faria justiça o juiz de toda a terra aos seus pequeninos que clamam a ele dia e de noite por justiça? Então, gente, me poupe. Aqui não tem nada de ódio, de vingança, de rancor. Bom, é apenas justiça. Se houver alguém cometendo um crime, uma atrocidade, é normal eu querer justiça. É normal eu clamar a Deus por justiça. E essas almas aqui das pessoas que morreram por conta do testemunho da palavra, conscientemente estavam lá no altar do incenso aonde era oferecida as orações, clamando a Deus, não com um teor de raiva, com raiva de Deus, ou por alguma coisa assim, mas clamando a Deus para que Deus o fizesse juízo e justiça, porque naquele período ainda tinha outros que estavam sofrendo e morrendo pelo testemunho do Evangelho. Essa referência também ao altar, você vai ver também, como em Apocalipse, capítulo de 9, versículo de número 13, onde diz assim: o sexto anjo tocou o seu chofar e ouvi uma voz que vinha dos 4 chifres do altar de ouro que está diante de Deus. Aí você vai ver a referência a esse mesmo altar no capítulo 14, versículo 8. Você vai ver a mesma referência ao altar no capítulo 16, versículo 7. Onde aparece esse altar não como local de sacrifício. O Kenneth Bailey, G.K. Bailey, ele vai continuar dizendo assim, ó: no altar literal, localizado em frente do Santo dos Santos, o incenso era queimado e o sangue do sacrifício no dia da expiação era derramado. O altar celestial é aquele no qual foi realizado o sacrifício de Cristo. E é aí que os santos glorificados são corretamente encontrados. Olha só o que ele vai dizer. O fato de eles estarem debaixo do altar enfatiza a proteção divina que impera sobre suas almas, mesmo que tenha
perecido a vida física, o corpo físico, em decorrência da perseguição. Olha só que interessante o comentário do especialista em literatura apocalíptica, com formação em Cambridge, com literaturas reconhecidíssimas no mundo acadêmico na Europa. E esse comentário dele me lembrou de outro comentário de Jesus. Não tema os que matam o corpo, mas não podem matar a alma. Essa ideia de que o altar ali só traz a ideia de sacrifício não é verdade. Pode ter também a ideia e trazer a ideia de orações. E é isso que o texto está falando. Eles estão lá diante do altar, orando. E o altar aqui está representando o fato de eles estarem na presença do Eterno, na presença de Deus. E João, ele era um judeu, Jesus era um judeu, os apóstolos judeus, os escritores eram judeus, e essa ideia de almas indo para o altar, isso não está longe do contexto em qual João estava inserido, que era o contexto judaico do seu período, né? Isso é muito importante a gente entender o pensamento judaico, principalmente o pensamento judaico do Segundo Templo, que a literatura do Novo Testamento surge dentro desse ambiente, né? E quando nós observamos uma série de citações, por exemplo, você vê o Rabi judeu, historiador da religião, isso da Faculdade Hebraica de Jerusalém, eu não vou fazer citação do que ele fala, não exatamente do texto, mas do que está relacionado. Se necessitar num outro vídeo, eu vou fazer a exposição do texto dele e de outros sobre o assunto. Mas eu gostaria de ler aqui, para concluir aqui, o rabino David H. Stern. David H. Stern, que é o mesmo que traduziu a Bíblia que o professor Sérgio Monteiro sempre tem costume de usar, que é a Bíblia judaica. No seu comentário judaico do Novo Testamento, de Apocalipse, ele vai dizer que as almas debaixo do altar deve-se entender essas imagens, né? Essas imagens à luz da literatura judaica, à luz da literatura rabínica, né? Aí ele vai citar aqui, de acordo com a obra do século II atribuída ao Rabi Natan, ele diz assim: Rakodesh, o santo, abençoado seja ele, pegou a alma de Moisés e guardou-a debaixo do trono de glória. Então, para ele, para a literatura rabínica, as almas dos santos eram colocadas debaixo do trono de glória. E onde era que estava o altar? Debaixo do trono. Tá? Debaixo do trono. E ele vai dar continuidade, né? Debaixo do trono. Não é apenas a alma de Moisés, que é guardada debaixo do trono da glória, mas também a alma dos justos, olha só, né? O Rabi Akiva também costumava dizer que quem é enterrado embaixo do altar é como se fosse enterrado debaixo do trono da glória. Então, observe, gente, que esse era um pensamento judaico, de que quando um justo morria, suas almas iam para debaixo do altar do trono de Deus, tá? Então, a interpretação que eu estou falando é uma interpretação profundamente plausível e convincente. As objeções propostas pelo professor Monteiro, para mim foi insuficiente diante do que eu estou propondo aqui, uma interpretação diferente, baseado em literatura rabínica, baseado em teólogos cristãos, em rabinos, baseado do mundo acadêmico também. Tá? Então, o vídeo do professor Sérgio Monteiro, eu não quero aqui fazer desdém, eu tenho uma grande admiração pelo professor Monteiro, me considero um Davi diante de um Golias. Ele está agora fazendo seu
doutorado em língua semítica, né? Que Deus possa abençoar o professor Sérgio Monteiro, mas a interpretação que eu estou fazendo aqui, tire suas conclusões, avalie o vídeo dele e veja como a interpretação que eu estou fazendo, baseado em uma gama de literatura aqui citada, é altamente plausível, convincente, de ser crido, tá? Então que Deus possa abençoar todos, iluminar a mente de todos, que Deus possa abençoar a todos que vão participar ouvindo aqui o conteúdo desse vídeo. Todarabá, muito obrigado pela disponibilidade do seu tempo, obrigado Sérgio Monteiro, um abraço ao pastor Paulo Henrique e a todos que só ganham com a exposição de pessoas que se esmeram e se dedicam em aprender e estudar a palavra de Deus.